Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro índice comentado do canal. Hoje eu vou fazer o índice comentado dia 1º de março, hoje é dia 5. E eu vou fazer dia 1º porque eu deveria ter feito esse vídeo do dia 1º de março, final de semana, mas surgiu alguns imprevistos e eu não consegui organizar meu tempo para gravar o vídeo no final de semana. E ontem eu cheguei um pouco tarde do trabalho e teve o evento do Adriano, então eu assisti o evento do Adriano e também não gravei. Como o pregão ainda não abriu, tem um tempinho para o pregão abrir, eu vou fazer o dia 1º e eu vejo se eu consigo também já fazer o de ontem, de segunda no caso, não do dia 4, e já colocar os índices em dia. Porque eu sou assim, eu cismei que o primeiro vídeo ia ser o dia 1º, então vai ser o dia 1º. Então vou começar aqui a fazer o índice comentado do dia 1º de março. Então galera, 1º de março, o índice já abriu buscando essa região de pressão da range das 200, com a inversão das médias do 2. Aqui também pode vir nessa linha vermelha, que era a POC do dia anterior. Entra um fluxo comprador até que o preço trava nessa região. O que tinha nessa região? Aqui nessa região nós tínhamos a VWAP do mês passado. Nós tínhamos a média de 200 dos 5 minutos, a de 20 dos 60 e a de 72 do 15 minutos. Também é legal comentar que esse foi o primeiro toque depois da inversão das médias de 200 dos 5 minutos. E pessoal, vou começar a partir de hoje a fazer os estudos para ficar somente no período de 2 minutos. Para quando eu fizer essa troca de time frame, essa troca de períodos, não ficar esse gráfico todo poluído. Mas enfim, voltando aqui para o índice comentado do dia 1º de março. O preço travou nessa região. E logo depois de travar nessa região, ele tem toda a continuidade, deixou dois dojis e logo na sequência deixou uma ignição vendedora, falhando o topo. Deixa eu pegar aqui no point to fix que eu esqueci de abrir. Mas o preço deixou essa ignição vendedora, falhando o topo, com divergência. Vocês podem ver aqui que nós temos topos ascendentes e fundos topos descendentes no indicador. Isso daqui considerou divergência, fazendo primeira oportunidade de venda no dia. Venda no fechamento do candle com stop no topo, sem pontinho de stop. Logo na sequência, o preço fez um movimento de queda, entrou correção. Quando entrou correção, olha onde foi a máxima da correção no Janaro, que é o meião desta perninha de queda. Esse daqui seria uma nova oportunidade de venda no risco, venda no meião, stop no topinho, para buscar essa queda. Logo em seguida de respeitar o Janaro, deixou esse 1, 2, 3 de venda com ignição vendedora bem bonito, que seria uma nova oportunidade de venda. Venda no fechamento, stop no Janaro, ou até se quisesse colocar no topo para ficar mais protegido, no topo do movimento também daria. O preço rompeu o VWAP, ancorou na inversão das médias e deixou uma nova ignição ancorada na inversão das médias e VWAP. Esse daqui foi mais um novo gatilho de venda. No fechamento, já daria de trazer o stop para cá, porque trocou polaridade nessa região aqui de fundinhos micro, com a inversão das médias. E essa estrutura aqui ficou muito bonita, galera. E esse daqui acho que é o principal ponto que eu quero também começar a compartilhar com vocês, que é a formação de gatilhos na sequência, confirmando uma estrutura de reversão ou até de continuidade da tendência. Nesse caso aqui, o preço chegou nessa região de trava, VWAP, médias do 15, média do 20, média do 5, deixou o primeiro gatilho com divergência, respeitou o Janaro, confirmando de novo com gatilho, posso respeitar o Janaro, e deixou um novo gatilho na inversão das médias, respeitando o VWAP. E logo na sequência deixou essa queda forte, onde buscou o fundo da abertura. Essa estrutura ficou muito bonita. A gente teve 4 oportunidades de entrada. A primeira oportunidade foi na divergência, a segunda oportunidade foi no risco do Janaro, a terceira foi na confirmação do Janaro e a quarta oportunidade foi na inversão das médias. Essa estrutura ficou muito legal, galera. Depois que o preço veio aqui buscar a fundo da abertura, aqui nós tínhamos o meião macro, o meião nesta perna de alta, o meião macro, vou mostrar para vocês, mas o meião macro é de toda esta perna aqui de alta. Nós tínhamos meião macro, a POC do dia anterior, que foi a região onde o preço brigou muito no dia anterior.
e o preço falhou, rompimento de fundo, violou o fundo da abertura, fechou acima, deixando um baita de um volume. Nessa falha de fundo, o preço deixou uma sombra vendedora bem grande, deixou um candle fraco de venda e logo na sequência deixou uma ignição compradora nessa região de fundo. Aqui não diria que foi um gatilho de entrada, daria de ser um gatilho de entrada, né? Mas aqui foi um sinal de que poderia vir uma correção. Logo na sequência, o preço fez novos candles vendedores fracos com sombra compradora e deixou mais um 1, 2, 3 de compra nessa região de fundo. E podemos ver que todas as vezes que ele tentou romper fundo, ele falhou. Ele viola fundo e volta a trabalhar para cima. Viola fundo e fecha acima. Viola fundo, fecha acima. Viola fundo, fecha acima. Viola fundo, fecha acima. Então isso daqui demonstra bastante rejeição no fundo e que pode vir uma correção compradora. Veio a correção e o preço começou agora a trabalhar de uma forma lateral e bem indecisa. Pavio para cima, pavio para baixo, ignição vendedora, pavio para cima, pavio para baixo, ignição compradora, então o preço começou a brigar entre nessa região de 61 da queda e esse range da 200. Mas aqui, neste ponto 5, ficou um contexto bem interessante, poder ter feito uma operação de risco, porque o preço busca topo, não consegue romper topo e vem fechar abaixo. Então ele falha o topinho e aqui para ser um trade de risco, com um risco bem curtinho. Por quê? Porque olhando a média do 15, aqui era 50 do 15. Na abertura do dia, o preço violou e invadiu o range da 50 com 72. A 50 é essa, a 72 é essa. Violou esse range da 50 com 72, não conseguiu romper, veio trabalhar abaixo. Essa falha de topo também foi o reteste na 50 do 15. Logo na sequência, o preço buscou o fundo do range com as 200. Entrou uma correção. Quando entrou essa correção, ele veio cravar Denaro, deixou S2G no Denaro na inversão da VWAP. Respeitou a VWAP do dia. E pelos 5 minutos, aqui também foi uma barra ignorada. Até o Samuca comentou que talvez poderia ter feito uma entrada na violação dessa barra ignorada com stop nela por conta de ter respeitado a VWAP para buscar fundo do dia anterior. E foi exatamente o movimento que o preço fez. Quando chegou no fundo do dia anterior, aqui nós tínhamos o terceiro alvo micro deste espelhamento. Chegou no fundo do dia anterior, olha o que ele fez. Ele violou o fundo, chegou no terceiro alvo micro, aqui era um Francesco macro desta perna aqui inteira. Chegou no Francesco macro e falhou fundo. Ele violou o fundo anterior, fundo do dia anterior e fechou acima. Aqui também seria uma operação de risco. Stop curtinho, eu venho percebido, por que eu estou comentando essas falhas de topo, galera, essas falhas de extremidade? Porque eu venho percebido nos últimos dias que o preço tem deixado muita estrutura bonita, não é bonita, né, mas enfim, muito stop barato, com risco baixo, nessas falhas de extremidade, mas muita mesmo. Logo na sequência ele deixou um inside também, se fosse pegar na confirmação, no stop até aqui barato, e ativou uma ignição muito forte, com bastante volume, ativando essa barra ignorada. Logo na sequência, o preço veio corrigindo o Denaro, 61 dessa perninha, e deixou esse PFR de alta. Aqui seria uma nova estrutura de compra, tanto a compra no Denaro no risco, a compra na confirmação desse PFR. E entrou uma correção mais forte no dia. O preço veio, buscou 61 da queda, 61 intraday. Aqui configurou a simetria. Se por acaso tivesse deixado acima desse topo, seria 130 pontos para buscar 200 pontos até a 9. Mas o preço não chegou a ancorar na 9. Ele chegou a pagar 160 pontos. Por conta das 200, talvez deveria ter feito essa parcial. Mas quem não fez a parcial foi tirado com risco bem baixo, porque quando confirmou esse PFR fechando abaixo da VWAP, já poderia ter trazido o stop para o técnico. Logo na sequência de estopar a simetria,
O preço deixou 1, 2, 3 de compra ancorado na troca de polaridade da VWAP. Não foi um pullback de VWAP porque não ancorou na 9, mas essa foi uma estrutura bem bonita. E aqui no ponto 10, o preço ativou o espelhamento de reversão com uma ignição bem bonita mesmo, ancorado na 9. Logo na sequência, ele veio testar a troca de polaridade e deixou esse 1, 2, 3 de compra. Só que qual que era o problema desse 1, 2, 3? É que estava na cara de médias e na cara de topo, onde foi a reversão do dia. As médias do 20, as médias do 60, perdão, as médias do 60, as médias do 15 estava com distorção no 5. Como assim distorção no 5? A Adriano comenta em relação ao preço que está trabalhando acima das 200 e a 9 estar trabalhando abaixo. Então o mais correto nesse tipo de contexto é esperar as médias se alinharem e o preço fazer uma estrutura pós rompimento das 200. Neste caso aqui, o preço voltou a trabalhar no range das 200 e olha só o gatilho que ele deixou ancorado nas médias dos 5. Qual que era o problema? É que as médias estavam entre o range das 200. O preço rompeu, ativou essa estrutura, mas aqui já demonstrou fraqueza de novo. E ele deixou essa ignição vendedora nessa região de topo. Isso daqui era um alerta, galera. Isso daqui era um alerta de que talvez o preço não iria dar a continuidade por conta das travas, tanto do 5 como do 15 e do 60. O preço não estava alinhado para alta. Até tinha um alinhamento no micro, mas nos 5 minutos não tinha alinhamento. E aqui no ponto 13, a gente pode ver que logo depois dessa ignição, o preço tentou estruturar um movimento de continuidade, não consegue violar topo, já logo na sequência faz uma estrutura de pivôzinho. Nessa estrutura de pivôzinho a gente poderia considerar falha de continuidade. O preço começa a trabalhar abaixo dessa estrutura, não consegue romper essa região de troca de polaridade, micro, mas é uma região de troca de polaridade, e aqui no região 14, pelo 15 minutos, olha o que o preço faz. O preço faz 2,950,20 com sombra compradora, mas com pouca ignição na cara da 72. A Adriano vem comentado bastante também sobre esses 9,50,20 que não demonstram força e estão na cara da 72, galera. A gente pode ver que a correção demonstrou mais força do que a ignição. Na verdade nem teve ignição aqui, né, do que o gatilho. Então esses 9,50,20 até seria legal de assumir o risco por conta da troca de polaridade, mas seria uma operação que nós saberíamos que não teria tanta convicção. E essas minhas enroladas, galera, que eu preciso melhorar. Tô ficando um pouquinho nervoso. E é bom eu me expor, mas eu espero daqui a pouco conseguir ter uma leitura e uma análise bem mais fluida. Mas enfim, galera. Logo em seguida, o preço volta a trabalhar de novo nessa região de troca de polaridade, não consegue dar continuidade no gatilho do 15 e ativa uma nova estrutura de pivô. Este pivô aqui. Logo depois de ativar essa estrutura de pivô, o preço rompe VWAP, vem buscar ancoragem aqui pelos 5 minutos é melhor ser visualizado. Ele rompe VWAP, vem buscar ancoragem na VWAP e ancorar na 9. Isso daqui foi um pullback de VWAP pelos 5, foi um PFR com uma ignição bem bonita, ancorado na VWAP e a 9. Stopzinho de 125 pontos. O que poderia ter sido feito nesses casos para não levar esse stop? Daria de ter alongado o stop um pouquinho acima dessa inversão da 50 por 72, se colocar 170, 180 pontos de stop, salvaria esse trade, porque a gente pode observar que ele só veio aqui testar 200 com a inversão da 50 por 72 e logo em seguida deixou um novo gatilho de venda. Pelo 2 minutos a gente pode ver que ele formou uma estrutura de bandeirinha também, aqui foi a linha de retorno da bandeirinha, desse canalzinho. O preço rompe bandeira e trava no 61 do dia, com o 61 macro. E olhem só o volume que teve neste doji, na região de 61. Isso daqui era um alerta, galera, era um alerta de que
provavelmente o preço poderia fazer uma nova correção e que aqui poderia ser o fundo do movimento, esse movimento de queda do dia, porque aqui já era final de tarde, já era cerca de 4 da tarde, o preço deixou um doji, logo depois deixou mais um inside com sombra vendedora e na sequência deixou uma ignição compradora. Então se a gente pegar toda essa estrutura aqui, ó, doji em região de meião macro com volume, isso daqui indica ignição, inside com sombra vendedora, ignição rompendo inside, nova tentativa de venda, nova tentativa de queda, né? Mas com sombra e na sequência ignição. Essa estrutura aqui, ó, poderia ser interpretada de que isso daqui seria um fundo do dia. Fundo do dia no caso da tarde, no movimento da tarde. Na sequência o preço começou a trabalhar numa correção meio lateral, mas enfim, foi uma correção, veio buscar de novo a VWAP com as 200 e deixou esse 1, 2, 3 pelos 5 minutos. A gente pode observar que pelos 5 minutos teve uma nova ignição vendedora, mas na cara de travas. O preço não desenvolveu, mas também não estopou. E no final do dia, ele veio aqui buscar de novo a região de 61. Então esse daqui foi o primeiro índice comentado. Ficou meio enrolado, admito que eu fiquei um pouco nervoso. Mas enfim, galera, eu não vou ficar sendo muito perfeccionista. E eu espero não ter corrido o tempo, ter esse avanço na comunicação e na forma de apresentar esses vídeos. Beleza, galera? Fiquei feliz, primeiro índice comentado do canal. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam entender, né? Essa é a minha forma um pouco enrolada. Eu estou fazendo esses estudos bem detalhados também, até para vocês conseguirem, se por acaso eu falhar na comunicação, né? Falhar na forma de passar o conteúdo, de passar o que eu quero passar para vocês conseguirem somente pelos estudos e pelas marcações, conseguirem entender o que eu quero falar. Beleza, pessoal? Então esse foi o primeiro índice comentado aí do dia 1º de março, primeiro índice comentado do canal. Deem um feedback. Como eu comentei no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação, eu não sei se vou poder postar, né? Mas enfim, se eu puder postar, espero que vocês comentem, curtem, compartilhem. E a gente vai se falando, galera. Um abraço aí, Deus abençoe a todos. E agora eu vou gravar o do dia 4.